Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bem-vindos à casa de Joana, nossa mentora querida. Os sons? Não, tá bom. Aqui? Tudo bem, gente? Boa tarde, bem-vindos novamente. Vou dar alguns recadinhos antes da gente iniciar, tá? Primeiro eu vou pedir para que vocês desliguem os celulares, ou coloquem no silencioso, tá bom? Hoje temos, aqui na recepção, torta de berinjela e alguns pães de ervas finas, tá? Para o nosso café da tarde. É bem gostoso. Aproveitem. Tá ouvindo bem? Falo mais alto. No bazar, daqui do lado, né? Na casa ao lado temos o bazar, onde a gente tem casaco, deu uma esfriadinha, aproveitem para passar por lá, né? E fazer umas boas compras de roupas, de casacos de frio, tá bom? E de outras peças também, que tem boas coisas lá para a gente comprar e ajudar a nossa casa, tá bom? Agora, eu vou pedir para que vocês fiquem bem confortáveis, relaxem, respirem profundamente, fechem os seus olhos e abram os seus corações, para que assim possamos receber tudo que viemos buscar e for do nosso merecimento, nessa casa bendita. Vamos nos ligando com o nosso mentor querido, o nosso anjo guardião protetor. Junto dele, elevamos o nosso pensamento à querida espiritualidade amiga, que há muito tempo antes de nós está nessa casa, preparando tudo para nos receber. Ela nos envolve com muito carinho. Junto desses amigos espirituais, nos ligamos à mentora dessa casa bendita, Joana de Ângeles, que nos acolhe com muito carinho. E ela nos convida a seguir com o pensamento elevado até nossa querida mãezinha, Maria de Nazaré, que nos cobre com o seu manto de amor e de luz. E ela nos conforta dizendo: filho, tudo passa e isso também vai passar. Maria nos envolve no seu manto e nos leva até Jesus, o seu Filho amado, o nosso Mestre, nosso irmão maior. E ele nos envolve na sua luz, luz bendita, que nos trata, que nos cura, que nos fortalece. E ele nos leva até o Pai de nossas vidas, nosso Criador. Chegando a Ti, Senhor, agradecemos imensamente por tudo que temos, por tudo que somos, pela vida, encarnação abençoada que estamos vivendo nesse momento. Agradecemos por esse momento de estar nessa casa bendita, evoluindo, aprendendo e nos tratando. E agradecidos a Ti, Senhor, que é misericordioso e bom, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja. Agora nós vamos envolver com muito carinho a nossa palestrante de hoje, a Mariana, que vai trazer um assunto muito importante, fundamental. Ela vai falar sobre a primeira edição do Livro dos Espíritos. Bem-vinda, Mariana.
Meus queridos e amados amigos, muito boa tarde a vocês. Que alegria estarmos aqui, né? O coração expande, é muito bom, né? Estar aqui nessa casa que nos ajuda tanto. Inicialmente eu peço a Jesus, a espiritualidade, que possa trazer para o coração de cada um de nós que aqui está aquilo que cada um necessita. Aquilo que cada um veio buscar, seja as bênçãos através dos lenitivos que a espiritualidade derrama sobre nós enquanto aqui estamos, seja palavras de consolo, porque a gente sempre sai, né, de uma palestra pensando assim, não adianta dar risada que vocês vão se entregar, hein, quem ri. Nossa! Meu marido tinha que estar aqui ouvindo isso. Nossa, minha irmã tinha que estar aqui. E a gente sempre acha que quem tinha que ouvir é o outro. Não. A espiritualidade é sábia, ela pega a gente pela mão, assim, ó, e traz exatamente para a pessoa que precisa ouvir. Então, quem precisa receber, quem precisa ouvir, somos nós que estamos aqui. Então, aproveitem, reflitam na existência, na vida de vocês. E hoje a proposta é nós falarmos sobre esse bonitinho aqui. Eu uso o pequenininho, Livro dos Espíritos. Tem gente que fala que não enxerga, né? E aí precisa pegar o grande. Eu gosto desse porque fica na bolsa. E aí a gente consegue carregar para qualquer lugar. Mas tanto faz, pequenininho, grande, online, né? Dá para baixar já. Dá para baixar o aplicativo no celular e ouvir, em vez de ficar fuçando na vida dos outros na rede social. Dá para baixar o aplicativo do Livro dos Espíritos. E por que hoje foi pedido para a gente conversar sobre esse bonitinho? Porque hoje é aniversário da primeira edição do Livro dos Espíritos, lançado lá na França. Olha só como ele está ficando velho. Ele faz hoje 167 anos. Jovem para a espiritualidade. Velho para nós que estamos aqui encarnados ainda num planeta de provas e expiações. E o pior de tudo, 167 anos que Kardec recebeu a bênção de decodificar, de organizar essa obra, e quando a gente pega para estudar, nós vemos que a humanidade pouco aprendeu, ou pouquíssimo aprendeu com isso tudo. Porque a espiritualidade é tão maravilhosa que ela mandou para nós tudo picado. Sabe, tipo época de escola? Vai ter prova. O que a gente pedia na época da escola? A gente torcia para a professora ser boazinha e mandar tudo resumidinho assim, não era super gostoso? Ou quando a gente vai estudar com filho, com neto, né? Nossa, que professora boazinha, mandou tudo explicadinho assim, tópicos, tudo resumidinho. Gente, a espiritualidade fez isso conosco. Mandou tudo picadinho, tudo resumido em tópicos, e ainda são tão bom que fizeram um índice. E aí você pode ir lá e pegar direto o tema que você quer. Ou seja, só não estuda quem não quer. Tá aí. E essa edição, ela foi lançada no dia 18 de abril de 1857, e a primeira edição tinha 501 perguntas. Era uma edição mais resumidinha. E essas edições foram sendo atualizadas. Na segunda edição já aumentou e foi aumentando, até que na 12ª edição em diante já é o número e o formato que nós estudamos hoje. Então, veja, também a espiritualidade é tão sábia que aquela obra que já é linda e perfeita ainda foi sendo reformulada. E muitas pessoas falam, o Livro dos Espíritos que foi escrito por Kardec, do que Kardec deixou para nós. Está errado. Kardec foi o decodificador, o organizador.
Sabe quando a gente pega um livro e tem lá o nome? Fulano de tal organizou o livro. Quer dizer que ele pegou os estudos dos outros autores e organizou naquela obra. Kardec fez isso. As respostas que estão no Livro dos Espíritos são respostas da espiritualidade, do plano espiritual. Os espíritos foram respondendo às perguntas e ele foi organizando. Então, é uma perfeição de todos os lados, pelo lado do Kardec, pelo lado da espiritualidade. E essa obra foi organizada em 4 partes, em 4 grandes partes, e aí tem os itens dentro de cada parte. A primeira parte fala das causas primeiras, das causas primárias. O que é essas causas primárias? É a explicação do básico, que todo mundo pergunta, que é o quê? O que é Deus? O que é um espírito? O que é espiritualidade? Às vezes, aquelas perguntinhas básicas que a gente tem até vergonha de perguntar, tipo, e o que é um perispírito? O que é Deus? Por que a espiritualidade se comunica? Como ocorre essa comunicação? Toda essa parte foi organizada no primeiro livro, que se chama As Causas Primárias. Mas lá na frente, em 1868, Kardec expandiu esses estudos dessa primeira parte e lançou um livro, a parte mais aprofundado, que é a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos, ele ainda foi a base para a elaboração dos próximos, formando assim a decodificação, que são os 5 livros básicos da decodificação. Então, a primeira parte decodifica a parte básica do que é Deus. E aí, para quem não leu, eu adoro, é a principal. Já decorei, mas para não correr o risco de a minha mentora me dar uma bronca depois, eu trouxe aqui para ler para vocês. Pergunta número 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a causa primária, é a essência de tudo e de todos, de todas as coisas que ocorrem. Por isso que tem aquela frase do Evangelho linda, eu tenho ela colada na capa do meu caderno de trabalho. Vocês colam frase na porta da geladeira, está colada na capa do meu caderno, que é assim: nem mesmo uma folha de árvore cai sem a vontade do Pai. É lindo, que quer dizer o quê? Aconteceu lá uma coisa na minha vida, a hora que eu bato o olho no meu caderno, eu penso, mas se Deus só deixa cair a folhinha da árvore ali fora, que é permitido pela bondade divina, que é o melhor para aquela árvore, então, isso que ocorreu na minha vida, com certeza está dentro da vontade de Deus, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, é a razão de tudo e de todos, e que organiza toda a nossa existência, as nossas existências, durante toda a nossa jornada como espíritos eternos. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos descreve isso. E quem gosta de estudar todas essas causas primárias, aí fica a sugestão, porque não dá também para hoje a gente falar de todos, né? Não dá, senão eu vou ficar aqui até 10 horas da noite, o pessoal vai me expulsar aqui da casa. Mas fica a dica de estudar a Gênese, que é um dos livros da doutrina e que tem conhecimentos bem profundos nisso. Depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o mundo espiritual. Ai, a gente adora estudar isso. Por quê? Porque vai estudar a relação dos 2 mundos, nós com a vida espiritual. E não sei vocês, mas eu sempre tive muita curiosidade. A gente vem para a doutrina espírita e fica, meu Deus, quem é aquele mentor que falou isso? E fulano? E o meu parente que desencarnou? E por que eu estou aqui? E será que isso foi interferência do outro plano? E não sei o quê. A gente adora. A gente é curioso por natureza. E querer saber o que acontece do lado de lá e a interferência do lado de cá é uma das áreas mais pesquisadas dentro da doutrina.
Para isso tem a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala, inclusive, aqui eu escolhi um item para vocês, né? Os espíritos são iguais? Existe uma hierarquia? Não, são diferentes ordens, segundo a perfeição ao qual chegaram. Ou seja, toda essa comunicação, a interferência da espiritualidade, os espíritos são tudo do mesmo nívelzinho? Não, assim como nós. O que muda é o grau de evolução de cada um. E nesse item, nessa parte do Livro dos Espíritos, também que se explica o objetivo da doutrina. Tem até uma palestra, eu ouvi esses dias aqui da casa, linda, que falava isso. Qual é o objetivo? Por que o Espiritismo? O Espiritismo vem para nos orientar na nossa evolução espiritual. Então, nós encarnamos com o objetivo de evoluirmos. E nessa segunda parte, vai explicar toda a comunicação mediúnica, todas as interferências. E aí tem aquela pergunta, essa eu sei de cor, não lembro o número, porque eu sou péssima para decorar número, mas pergunta, quanto que os espíritos podem interferir em nossa vida? Sabe qual é a resposta? Muito mais do que possamos imaginar. Gente, é de cair para trás. Muito mais do que a nossa mente possa imaginar, quer dizer que a espiritualidade interfere na nossa vida o tempo todo. Então, quando a gente tem uma inspiração, quando ocorre um fato, eu estou indo trabalhar, eu ia pela rua de cima sempre, não sei por que hoje eu virei o carro e fui pela rua de baixo. Pode ser um livramento. Quantas pessoas a gente não vê que histórias que acontece isso? Eu ia falar uma coisa, chegou na hora, eu fiquei quieta e preferi não falar nada. É seu mentor aqui, ó. Fica quieta, não abre a boca que você vai se enrascar mais ainda. Então, a gente recebe orientações da espiritualidade, a gente interage com os dois meios o tempo todo. Só que nós temos dificuldade de ter a percepção. Em algumas situações é bom, porque eu acho que a gente ia enlouquecer se a gente tivesse percepção de tudo. Mas nós temos que ter o quê? Confiança. Isso se chama fé. Quando eu tenho confiança de que absolutamente tudo o que acontece na minha vida tem um amparo espiritual, eu entendo que até as coisas difíceis, até as desgraças, entre aspas, têm um amparo espiritual. Algum motivo tem para aquilo, algum crescimento tem para aquilo. Absolutamente nada acontece por acaso. Quando eu estava lendo esse item aqui, para me preparar para vir aqui hoje, eu lembrei de uma situação que ocorreu com uma amiga minha, uma conhecida minha. Ela foi fazer uma cirurgia. Sabe aquelas cirurgias que você fica uma vida brigando com o convênio, para o convênio liberar? Mais uma vida para internar, uma vida. Ela já estava, gente, por aqui com a situação da cirurgia. Eu brinco com ela que já estava virando uma novela, a bendita da cirurgia dela. E aí Mari saiu, Mari o convênio, Mari vai ser tal. Não, Mari remarcou, foi um caos. Chegou o dia da cirurgia, ela internou, bonitinha, colocou a roupinha lá, bonitinha, foi para o centro cirúrgico, deitou, estava pronta para tomar anestesia, o médico chegar. O médico abre a porta da sala de cirurgia e fala, pode desmontar tudo que eu não vou operar ela. Aí ela virou, como assim, doutor? Eu estou atrasado, o hospital atrasou minhas cirurgias, eu tenho um compromisso, eu estou indo embora e desmonta tudo. Ela falou, doutor, como assim? Eu estou indo embora, eu não vou te operar hoje. Eu tenho um compromisso, eu estou indo embora. Pegou e foi embora. Abandonou ela no centro cirúrgico. E ela, sem entender nada, chegou brava, imagine, né? Queria pôr o hospital abaixo, só faltou chamar a polícia dentro da sala de cirurgia. Foi um caos. Resumo da história. 5 dias depois, ela estava em casa, com aquela briga para marcar de novo, não sei o quê. E aí ela começou a não se sentir bem, mal, foi no hospital, no pronto-socorro, mas falou, vou fazer um check-up. E nesses check-ups de tudo, exame de Covid, de dengue, de não sei o quê, né? Colocou o exame de gravidez.
E ela falou, não, doutor, eu não corre o risco de eu estar grávida, eu tenho um problema, eu não posso engravidar. Já há mais de 12 anos que eu estou tentando, eu já desisti, os médicos já falaram que eu não tenho como engravidar. Então, não tem hipótese. Mas estava na guia, fez tudo. Adivinha? A bonita estava grávida. E aquela cirurgia que ela ia fazer, sem dúvida alguma, 100% de chance dela perder o bebê, se a cirurgia ocorresse. Então, olha que até a desgraça de estar na mesa com vestidinho lá não dá certo, é bênção. É bênção. É a espiritualidade que falou, opa, vamos fazer esse médico descabeçar, enlouquecer, ir embora, para ela poder levar a gravidez à frente, porque nem ela nem imaginava, ela não corria nem mais o risco, nem tinha mais esperança. Deu para entender um exemplo que eu quero passar para vocês? Que tudo que acontece na nossa vida, para a espiritualidade, é bênção. Para a espiritualidade, é aprendizado. Para a espiritualidade, é evolução desse espírito aqui encarnado. Basta a gente ter o quê? A fé, a confiança de entender que, ok, isso é o melhor que podia nesse momento. Confio na minha intuição, confio nas situações que ocorrem dia a dia. Nós reencarnamos com um único objetivo, que é evoluir, é ser um espírito melhor. E aí cada um de nós tem um caminho para alcançar isso. Alguns é leve, através do amor, e alguns é na raça. Alguns, esse espírito para evoluir tem que passar por doença, alguns com problemas afetivos, alguns com problemas financeiros, alguns com tudo junto. Tudo junto. Aí você fala, meu Deus, né, em todas as áreas. Sim, é a necessidade do seu espírito, é a aprovação da sua jornada. Vai, encara a realidade, evolui, para chegar lá em cima, olhar para o seu mentor e falar, aham, foi difícil, né, amigo? Você não me poupou, não. Mas, dei conta, resolvi tudo. Conta uma historinha nessa parte, um parentezinho do Livro dos Espíritos, que uma senhora ficou casada por 50 anos. Vocês têm noção? Devem ter alguns aqui. Eu não tenho, que eu estou bem longe disso. Mas ela ficou casada, você tem 50 anos casada. 53, meu Deus, eu estou a 11, estou no caminho. 70, Jesus amado, vai direto para o plano espiritual. Enfim, dizem que a senhora chegou lá e falou assim para o mentor dela, viu só? Consegui. Não desisti do meu véio. Fiquei casada há 50 anos, cumpri minha missão. Tô livre, tô livre, cumpri. Disse que o mentor olhou para ela e falou, é? Aqui no seu plano reencarnatório, está escrito que a senhora vai reencarnar em breve, já? Não vou nem ficar ouvindo harpa nos jardins. Não vai. A senhora vai reencarnar em breve, vai encontrar o seu véio. Vão se apaixonar e casar de novo. Não. Eu não desisti, eu cuidei dele, eu fiquei com ele 50 anos. Vocês querem que eu reencarno com ele de novo? Disse o mentor que virou para ela e falou, então, a senhora aguentou ele por 50 anos. A senhora tolerou ele por 50 anos. A espiritualidade é tão maravilhosa que o objetivo da encarnação é a gente aprender a amar. Então, a senhora vai reencarnar, casar com ele de novo, para ver se aprende a amar ele por 50 anos. Tudo o que acontece na nossa jornada está dentro do que está nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que lá no Livro dos Espíritos, podem olhar, está na segunda parte, não colocaram o parênteses de quem é o outro. Kardec errou. Olha, coitado, deve estar bravo comigo. Kardec falhou, tadinho. Não, ele foi perfeito, estou brincando. Mas ele não colocou a espiritualidade, não colocou amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é o próximo? Todos. E aí que o bicho pega. Porque todos
todos é pesado. Todos inclui os que a gente ama, os que a gente gosta um pouquinho, os que a gente não tem muita empatia, e entre os nossos inimigos, entre os nossos ofensores, entre os nossos devedores. Entram aquela criatura que fez tudo o contrário para receber amor de você. E aí vem a segunda parte do Livro dos Espíritos e fala que a gente tem que amar. Senão a gente vai chegar lá em cima, igual essa senhora, e vai falar, você não amou? Então volta. Só que agora, ao invés de ele ser seu chefe, ele vai ser seu irmão. E aí vocês vão ser irmãos gêmeos ainda, vão dividir até a barriga. Quero ver se vai aprender a amar ou não vai aprender a amar. Então, no segundo livro, tem toda essa explicação das relações com os dois mundos. Na terceira parte, essa parte foi aprofundada no Livro dos Médiuns. Então, quem gosta de estudar essa relação entre os dois mundos, o Livro dos Médiuns tem o aprofundamento. Depois, na terceira parte, tem as leis morais, que são as leis que regulam a nossa vida. Lei do amor, lei do trabalho, lei da prosperidade. Tudo existe dentro desta parte que nos mostra a diretriz, o caminho a seguir. Ninguém vai poder desencarnar dizendo que não sabia o que seguir. É só abrir o livrinho e seguir lá os números e ler. Lá tem as diretrizes. E essas diretrizes que regulam a nossa moral, a nossa conduta como ser humano, foi aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, sim, a obra mais conhecida. Eu gosto de dizer que o Evangelho é o coração da doutrina. É onde tem a parte moral, amor, toda a parte afetiva da doutrina está no Evangelho. E o Livro dos Espíritos é o cérebro, é a razão da doutrina, é onde se encontra a parte teórica, todas as organizações da doutrina. Então, estudar o cérebro, a razão e a emoção, o cérebro e o coração, se unem os estudos para se aprofundar na doutrina. Mas o Evangelho traz toda a regulamentação, o aprofundamento da terceira parte. E a quarta parte, quarta e última, fala das esperanças e dos consolos, são as penas, gozos e progresso moral, ou seja, as provações que a gente passa, porque como e quando as situações que ocorrem em nossa vida. Nós estamos na fase mais complexa que um espírito poderia reencarnar, porque nós não estamos nem 100% do lado de lá, nem 100% do lado de cá, que seria o quê? Planeta de provas e expiações, onde o espírito evolui ainda através das provas, das expiações, ou seja, dos problemas, das dores. E um planeta de regeneração, um planeta regenerado, é quando aquele espírito não precisa mais sofrer para aprender. Ele pode aprender já através do amor. Só que nós estamos no meio, no período chamado período de transição. Então, nós convivemos hoje com espíritos de todas as linhas, de todas as qualidades morais junto. Já perceberam isso? A gente convive com uma criança que já vem pronta para um planeta de regeneração. Criatura nasce que você olha e fala, meu Deus, que espírito é esse? Me dá até medo. Que espírito evoluído, que espírito inteligente, que espírito esperto, que tem umas concepções morais, filosóficas, que você fala, meu Deus do céu, se não é a doutrina para explicar isso, quem explica? Se for pensar que nasceu uma folha em branco, imagine de onde saiu isso tudo, lógico que não, é um espírito que já vem com seus aprendizados. E a gente convive com criaturas, com irmãos, que ainda têm prazer em fazer o errado, o prazer de fazer o mal, e que ainda sentem orgulho disso. Então, nós estamos numa transição onde, durante 24 horas,
a gente convive com envergaduras morais diversas, porque nós temos que fazer isso, pular de um lado para o outro. E aí Joana nos dá uma frase que ajuda a gente a entender essa situação, que ela fala assim: não te permitas relacionamentos conflituosos com a desculpa de querer evoluir o outro. Cada um é responsável pela sua evolução. Ou seja, Joana deixa claro que, no meio desse mundo de transição, onde a gente convive com bem e com mal, com quem é honesto e desonesto, com quem tem moral e quem não tem moral, quem tem inteligência e quem não tem compreensão, tudo ao mesmo tempo por ser transição, o que mais importa é o quê? A nossa evolução. E tem espírita que às vezes interpreta isso como egoísmo. Ah, Mariana, eu não vou ser egoísta, eu estou pensando na minha evolução. Não, isso se chama amor. E quando está lá amar a todos, todos inclui você. Amor próprio. Ninguém doa para o outro aquilo que ainda não tem dentro de si. Então, se eu quero ajudar o outro a evoluir, eu tenho que conquistar isso primeiro dentro de mim. Ah, na minha casa ninguém tem paciência. Todo mundo é intolerante. Como que eu faço para ajudar as pessoas da minha casa a evoluírem moralmente na paciência e na tolerância com o próximo? Eu tendo. Se eu sou uma pessoa que desenvolvi paciência, desenvolvi tolerância, então eu tenho dentro de mim. Eu vou conseguir ir para a minha casa e ajudar as pessoas de lá a evoluir. Então, quando a gente fala que cada um é responsável pela sua evolução, é porque na sua evolução pessoal você tem que ter esses princípios morais para dar a mão para os outros e poder ajudar. Agora, eu vou ajudar eles a desenvolverem paciência e eu sou a pessoa mais impaciente do mundo? E a vida é tão perfeita que a prova vai se repetindo até desenvolver. Quer ver um exemplinho básico, rápido? Quem não tem paciência, não tem tolerância para nada, está sempre afobado, com pressa, não sei o quê, toda vez que vai no mercado, pega o caixa que quebra. O caixa que a pessoa da frente não lembra a senha do cartão, o caixa que trava. Aí você fala, eu sou um azarado, porque o outro já passou 5 pessoas e eu estou aqui ainda. É bênção. Nem mesmo uma folha de árvore cai sem a vontade do Pai. É bênção. É o seu mentor falando, vai ficar na fila até aprender a parar de reclamar e agradecer a Deus por poder estar comprando seu alimento. Veja a bênção na situação e não o problema. A hora que você não se importa, você pega o caixa rápido, pode ter certeza. Então, até uma bobeira como esse exemplo que eu estou dando, serve para a nossa evolução. O problema é que nós somos filhos mimados. E a gente tampa os olhos e acha que nós somos o sol da terra, que nós somos o ápice, né? E somos o quê? Só comigo, coitado de mim, eu sou um azarento, eu não sirvo para nada, tudo acontece comigo. Que bom que tudo acontece com você. Seu mentor está determinado a fazer de você uma pessoa melhor. Olha, ele não para. Tem gente que fala, nossa, só comigo acontece tanta coisa, em um dia acontece 4, 5 coisas. Aí vai de qual lado você quer ver a vida. Tem gente que vê como uma desgraça, e tem gente que vê e fala, nossa, em um dia você tem oportunidade de evoluir em 3, 4, 5 situações? Que bênção, hein? Eu posso oferecer meio copo de água agora aqui para minha amiga, e vai depender da moral e da percepção dela. Ela pode olhar e falar, nossa, Mariana me deu meio copo só. Eu morrendo de sede e ela não me deu um copo de água, ela me deu meio copo, que absurdo. Ou ela pode olhar o meu meio copo e falar, que bênção. Graças a Deus, não foi um copo cheio, mas eu recebi meio copo. Então, aquela situação, meio copo, se eu vou ver isso como uma bênção ou uma desgraça, aí é uma percepção minha. E isso tudo explica lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é aprofundada numa outra obra que se chama O Céu e o Inferno. Fica também a dica para vocês pesquisarem. Então, o Livro dos Espíritos, que está fazendo na data de hoje,
167 anos, esse bebê da espiritualidade, nos traz todas essas explicações desses exemplos que eu dei, de forma lógica e racional, de forma diretiva, explicando e diferenciando ciência, filosofia e religião. É uma obra de grande importância. Sugiro a todos que gostam da doutrina, mesmo os que não se intitulam espíritas, mas os que têm afinidade com o espiritismo, que façam o estudo. Ler é uma coisa, estudar é outra. Então, não somente leiam, mas estudem as obras básicas e a dica de hoje, que é o Livro dos Espíritos. Peço que vocês possam, a cada situação difícil que todos nós passamos, a cada dúvida que todos nós temos, ter fé o suficiente de lembrar disso, que nem mesmo uma folha de árvore cai sem a vontade do Pai. Confiem em Deus, sigam firmes, sigam de mãos dadas com Jesus, que tudo sempre dá certo. Aos olhos de Deus, está sempre tudo certo. Deus abençoe vocês. Amém. Agradecemos a Mariana pela palestra, que seja envolvida com muita paz e muita luz. Vamos mais uma vez fechando nossos olhos e encerrar nosso encontro de hoje com a prece de Cáritas que diz: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, agradecemos a Ti por mais esse momento de luz, a toda a espiritualidade amiga e aos nossos mentores que estiveram presentes aqui conosco. Que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe com uma semana iluminada, serena e de paz. Que assim seja. Uma ótima semana a todos vocês. A paz de Jesus os acompanhe.